E se eu te dissesse que existe um código invisível dentro de você, capaz de transformar pensamento em matéria, silêncio em milagre, vazio em plenitude? Essa não é apenas uma promessa espiritual. É uma verdade científica, ancestral e divina que poucos ousam viver. Há um segredo guardado nos corredores silenciosos da mente humana, um poder tão sutil que passa despercebido pela maioria, mas tão imenso que, quando ativado, reorganiza toda a estrutura da realidade ao seu redor. Esse segredo não está em livros proibidos, não está em fórmulas complicadas. Ele está aqui, pulsando dentro de você neste exato momento. E a verdade mais impactante é que você já usou esse poder muitas vezes, só que na direção errada. Você imaginou fracasso e ele veio. Você decretou escassez e ela se instalou. Você fingiu ser pequeno e o mundo confirmou essa ficção como se fosse verdade absoluta. Mas você está aqui agora porque algo dentro de você se recusa a aceitar essa versão limitada da sua existência. Você sente, mesmo sem palavras, que nasceu para viver em outra frequência. E esse pressentimento não é ilusão. É a voz da sua alma, lembrando quem você realmente é. Se essa mensagem tocar algo dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Assim, essa energia alcança mais pessoas que precisam ouvir isso. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas informação, é uma chave mestra para a transformação da sua vida. Existe um momento na história em que o invisível se torna visível. Um instante sagrado em que a mente humana compreende que não é prisioneira das circunstâncias, mas arquiteta da própria realidade. Esse momento aconteceu há mais de um século, quando um jovem de nome Napoleon Hill se viu diante de um dos homens mais poderosos do mundo, Andrew Carnegie. Mas Carnegie não estava ali para ostentar riqueza. Ele carregava uma missão: revelar ao mundo um segredo que poucos compreendiam, uma força invisível que governa todas as conquistas humanas. E ele olhou nos olhos de Hill e disse algo que ecoaria por gerações. Existe uma lei mental que, quando compreendida e aplicada, torna qualquer objetivo possível. Essa força não depende de sorte, de herança ou de privilégios. Ela depende apenas de como você usa sua mente. Carnegie propôs então um desafio: que Hill dedicasse as próximas 2 décadas estudando os homens e mulheres mais realizados da América, para descobrir o padrão invisível que conectava todos eles. Hill aceitou. E assim começou uma das maiores investigações sobre o poder da mente humana já realizadas. Durante 20 anos, Hill entrevistou gigantes: Henry Ford, que transformou a indústria; Thomas Edison, que iluminou o mundo; Alexander Graham Bell, que deu voz à distância. Cada um deles, em suas próprias palavras, revelou fragmentos de um código. E quando Hill juntou todas as peças, ele descobriu algo assombroso. Todos eles, sem exceção, usavam uma prática secreta antes mesmo de conquistarem o que desejavam. Eles fingiam, eles imaginavam, eles viviam mentalmente a realidade que ainda não existia fisicamente. E faziam isso com tanta convicção, com tanta emoção, com tanta fé, que a mente subconsciente aceitava aquilo como verdade. E quando a mente aceita algo como verdade, ela começa a reorganizar toda a sua percepção, suas decisões, suas ações, até que o mundo externo não tenha escolha senão se curvar àquela nova identidade interior. Hill escreveu então uma das frases mais poderosas da história do desenvolvimento humano: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a maioria das pessoas lê essa frase e não compreende sua profundidade. Conceber não é apenas desejar, é ver com clareza, é construir a imagem internamente com detalhes vivos. E acreditar não é ter esperança fraca, é ter certeza absoluta, mesmo que tudo ao redor diga o contrário.
Quando você junta a concepção clara com crença inabalável, você ativa o poder criador da mente. E aí começa o milagre. Não porque Deus mudou de ideia sobre você, mas porque você finalmente se alinhou com a verdade que Deus sempre soube a seu respeito. Você é criador. Você é filho da fonte. Você carrega dentro de si a mesma essência que criou galáxias, oceanos e montanhas. E essa essência responde aos seus comandos internos. A ciência moderna hoje confirma o que os mestres espirituais ensinavam há milênios. O cérebro humano não distingue entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência fisicamente vivida. Quando você fecha os olhos e imagina com emoção intensa, as mesmas redes neurais se ativam. Os mesmos impulsos elétricos percorrem seu sistema nervoso. As mesmas substâncias químicas são liberadas. Isso significa que para o seu cérebro, imaginar com convicção é viver de verdade. E se você imagina repetidamente que já é próspero, já é amado, já é vitorioso, seu cérebro começa a criar novos circuitos. Ele começa a te transformar de dentro para fora, até que sua identidade mental se torne tão forte, tão real, tão dominante, que sua realidade física não tem a escolha senão se ajustar a ela. A Bíblia já revelava esse código há 2000 anos. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23. Não está escrito como ele será no futuro. Está escrito assim, ele é agora. Porque o que você alimenta na alma com repetição e sentimento, isso você já se tornou no plano invisível. E o plano invisível sempre precede o plano visível. Tudo o que existe hoje no mundo material começou primeiro como pensamento. A cadeira onde você se senta, o dispositivo que você segura, a casa onde você mora, tudo foi primeiro uma imagem na mente de alguém. E essa imagem, nutrida com fé e ação, se materializou. Você não é diferente. Você carrega o mesmo poder, a mesma capacidade, o mesmo acesso ao campo criador do universo. A única diferença é que muitos não sabem disso, e os que sabem, muitas vezes não praticam com disciplina e fé. Então eu te pergunto agora, o que você tem imaginado sobre si mesmo? Quais cenas você tem repetido em silêncio todos os dias dentro da sua mente? Talvez sem perceber, você esteja usando esse poder sagrado para criar exatamente o que não quer. Você imagina contas chegando, você se vê rejeitado, você repete mentalmente frases como nunca vai dar certo, e o subconsciente, sempre obediente, apenas confirma. Ele diz, está bem, se é isso que você acredita com tanta intensidade, então eu vou organizar a sua realidade para refletir exatamente isso. Mas hoje, agora, neste exato instante, você pode mudar a direção desse poder. Você pode começar a imaginar com fé. Pode começar a fingir, não como mentira, mas como antecipação do que já é verdade no mundo espiritual. Aproveita e comenta aqui de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando, porque essa não é apenas uma transmissão de conteúdo, é um movimento de consciência coletiva. Cada pessoa que compreende esse segredo eleva a frequência de toda a humanidade. Existe um inimigo silencioso que vive dentro da maioria das pessoas. Ele não grita, não ameaça, não se mostra com violência. Pelo contrário, ele sussurra suavemente, disfarçado de lógica, de prudência, de realismo. Esse inimigo tem nome: autossabotagem mental. E ele opera de forma tão sutil que você nem percebe que está sendo destruído por dentro, célula por célula, sonho por sonho. A autossabotagem acontece quando você usa o poder da repetição mental, mas na direção errada. Quando você diz para si mesmo todos os dias, isso não é para mim, eu não mereço, sempre foi assim e sempre será. Essas frases parecem inofensivas, mas são como sementes envenenadas lançadas no jardim da sua mente. E como toda semente, elas germinam, crescem,
se tornam árvores, e essas árvores dão frutos amargos chamados fracasso, escassez, solidão, desespero. Napoleon Hill descobriu que a autossabotagem é um tipo de fé invertida. É crer com intensidade naquilo que você não quer. É decretar com emoção o oposto do que deseja viver. E como Deus respeita o livre-arbítrio, até mesmo nos pensamentos, Ele permite que você crie o inferno ou o paraíso dentro da sua própria mente. Jesus disse com clareza absoluta: seja feito conforme a tua fé. Ele não disse conforme a fé dos outros, não disse conforme a situação econômica, ele disse conforme a tua fé. E se a tua fé está ancorada no medo, na limitação, na derrota, então é exatamente isso que será manifestado na tua vida. Mas a boa notícia, a notícia libertadora, é que você pode mudar isso hoje, agora, neste segundo. Você não precisa esperar permissão, não precisa de diploma, não precisa de aprovação externa. Você só precisa tomar uma decisão interior. Eu me recuso a continuar alimentando pensamentos que me destroem. E como você faz isso? Primeiro, você precisa se tornar observador da sua própria mente. Comece a perceber seus pensamentos automáticos, aqueles que surgem sem você pedir, as frases que se repetem como um disco riscado. Eu não consigo, eu sou um fracasso, ninguém me ama. Quando essas frases aparecerem, não lute contra elas, apenas observe e depois, com calma, com firmeza, substitua. Troque eu não consigo, por eu estou aprendendo. Troque eu sou um fracasso, por eu estou em processo de transformação. Troque ninguém me ama, por eu sou digno de amor e respeito. Essa substituição intencional é o que a ciência chama de reprogramação neural. Cada nova frase cria um novo caminho no cérebro. E com o tempo, com a repetição, esse novo caminho se torna a estrada principal. O padrão dominante, a identidade verdadeira. Comente aqui agora: eu elimino todo padrão de escassez da minha mente. Essa não é apenas uma frase, é um decreto, é uma ordem ao universo, é um pacto com a verdade. E quando você declara isso com intenção, algo muda no campo invisível, algo se move e o que estava preso começa a fluir. Deixa eu te contar a história de um homem chamado Bob Proctor. Ele era apenas mais um jovem preso nas correntes da mediocridade. Trabalhava em empregos simples, ganhava pouco, vivia endividado. Sua mente estava programada para a escassez, como a mente de milhões ao redor do mundo. Ele não via saída, até que um dia ele encontrou um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. E dentro daquele livro havia um código, uma chave, um segredo que mudaria tudo. Bob leu e decidiu aplicar. Ele começou a fazer algo que para muitos parecia estranho, até ridículo. Ele começou a fingir. Começou a fingir que já era um homem rico, andava como alguém próspero, falava consigo mesmo como alguém que comandava seus dias, pensava como alguém que já vivia a vida dos seus sonhos. No começo, nada mudou externamente. O mundo ao redor era o mesmo. As contas continuavam chegando, mas algo dentro dele estava se transformando. E é assim que toda verdadeira transformação começa. Na invisibilidade, no pensamento, na nova postura mental. Bob Proctor entendeu algo profundo. A mente subconsciente não precisa de provas, ela precisa de comandos. E quando esses comandos são repetidos com fé, com emoção, com visualização vívida, ela obedece. Ela começa a criar uma nova identidade. E quando a identidade muda, tudo muda, porque você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E Bob decidiu ser próspero antes de ter prosperidade. Decidiu ser confiante antes de ter motivos externos para confiar. Decidiu ser generoso antes de ter abundância. E o universo, sempre fiel à lei da correspondência, começou a responder. Oportunidades que antes ele não enxergava começaram a aparecer.
Pessoas que poderiam ajudá-lo cruzaram seu caminho. Ideias brilhantes surgiram na sua mente. E em poucos anos, Bob Proctor saiu da pobreza e construiu um império. Tornou-se um dos maiores mentores de transformação pessoal do mundo. E tudo começou com uma escolha simples: fingir com fé até que se tornasse verdade. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 4: chame à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Você está entendendo a profundidade disso? Deus não está te pedindo para esperar. Ele está te ensinando a criar, a decretar, a comandar, a assumir a identidade antes da manifestação. Porque no reino espiritual, o tempo não existe. Lá, tudo já está pronto. Tudo já existe. E quando você se alinha com essa verdade através da fé, você puxa do invisível para o visível aquilo que já é seu por direito divino. Todo o processo de manifestação consciente se sustenta sobre 3 pilares sagrados. 3 forças que, quando unidas, criam um campo magnético tão poderoso que o universo não pode ignorar. Napoleon Hill estudou isso durante 25 anos, observando os maiores realizadores da história. E todos eles, cada um à sua maneira, usavam essas 3 forças, mesmo que não soubessem dar nome a elas. O primeiro pilar é o desejo ardente. E não estamos falando de vontade fraca, de esperança tímida, de querer sem querer de verdade. Desejo ardente é um fogo que consome tudo. É uma obsessão santa. É olhar para um sonho e dizer com toda a força da alma: isso é meu, eu não aceito menos, eu vou viver isso custe o que custar. Esse desejo não nasce da carência, ele nasce da certeza, da convicção interior de que você foi criado para viver aquilo. E quando esse desejo toma conta de você, ele magnetiza seus pensamentos, energiza suas ações, convence seu subconsciente de que não há outro caminho possível. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo, mas não um desejo qualquer. Um desejo definido, ardente, persistente, que não aceita desvios. Quando você tem esse tipo de desejo, você deixa de ser passageiro da vida e se torna piloto. Você assume o controle, você escolhe o destino. E o universo, vendo sua determinação, começa a conspirar a seu favor. O segundo pilar é a substituição de paradigma. Um paradigma é um conjunto de crenças que opera como programa automático na sua mente. Ele dita como você pensa, age, sente e reage. Mas aqui está a verdade libertadora. Paradigmas não são verdades absolutas, são apenas programações. E o que foi programado pode ser reprogramado. A transformação real acontece quando você se torna o arquiteto consciente da sua própria mente. Quando você deixa de repetir crenças herdadas de família, de sociedade, de experiências passadas e começa a implantar novas crenças escolhidas conscientemente. E como você faz isso? Através de 3 elementos: clareza, emoção e repetição. Clareza significa saber exatamente o que você quer. Não seja vago. A mente subconsciente precisa de instruções precisas. Em vez de dizer um dia, eu quero ser rico, diga, eu sou próspero agora. Eu atraio riqueza com facilidade. Minha vida é abundante em todas as áreas. Veja a diferença? Uma frase está no futuro incerto. A outra está no presente concreto. Emoção significa sentir enquanto afirma. Não adianta repetir palavras frias. Você precisa envolver seu corpo, sua alma, sua imaginação. Feche os olhos, veja a cena. Sinta a alegria, respire a liberdade. É a emoção que transforma a palavra em comando. É ela que abre as portas do subconsciente e repetição significa compromisso diário. A mente não muda com uma afirmação isolada. Ela muda com constância, com ritual, com disciplina amorosa. Repita todos os dias, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir.
Repita até que aquilo deixe de ser frase e se torne identidade. Até que você não precise mais se esforçar para acreditar, porque já se tornou aquilo. O terceiro pilar é a aliança Mastermind. Você já percebeu como sua energia muda dependendo de quem está ao seu redor? Se você convive com pessoas que vivem reclamando, falando de crise, de falta, de impossibilidade, sua mente naturalmente desacelera. Sua fé enfraquece. Sua visão se encurta. Mas quando você está perto de quem sonha grande, age com fé, vibra em abundância, algo dentro de você se acende. Isso não é coincidência, é neurociência. Seu cérebro tem neurônios chamados neurônios espelho. Eles foram feitos para imitar comportamentos das pessoas ao seu redor. Isso significa que sua identidade mental é moldada em parte pelo ambiente emocional em que você vive. Napoleon Hill chamava isso de mastermind, a união de mentes com propósito comum. Ele dizia que nenhuma grande realização é alcançada sozinha. Você precisa de pessoas que fortaleçam sua fé, que compartilhem sua visão, que te impulsionem nos dias difíceis. A Bíblia confirma em Provérbios capítulo 13, quem anda com os sábios será sábio. A sabedoria, assim como a mediocridade, é contagiosa. Por isso, uma das decisões mais estratégicas da sua vida é escolher com quem você convive. Se cerque de quem já vive o que você deseja viver. E se você ainda não tem esse círculo fisicamente, crie ele digitalmente. Assista vídeos como este, leia livros elevados, ouça áudios de mentores que vibram na frequência que você quer alcançar. Isso já é mastermind. Você está agora mesmo reprogramando seus padrões mentais pela exposição a um novo modelo de pensamento. Agora, deixe eu te ensinar uma prática sagrada. A visualização criativa. Essa prática foi usada por profetas, por atletas de elite, por grandes empreendedores. E hoje, a ciência comprova o que a fé sempre soube. O cérebro é moldado pelas imagens que você repete com emoção. Quando você visualiza uma cena com clareza, sentimento e repetição, seu cérebro começa a se comportar como se aquilo já estivesse acontecendo. Ele dispara os mesmos impulsos, ativa as mesmas áreas e cria novos caminhos neurais. Isso se chama plasticidade neural direcionada. Significa que seu cérebro não é rígido, ele é flexível. Ele se reconstrói conforme os pensamentos que você alimenta. Napoleon Hill intuía isso quando dizia: a mente pode alcançar tudo aquilo que ela consegue conceber com clareza e acreditar com fé. E a Bíblia confirma em Mateus, capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso não fala apenas da visão física, fala da visão interior, daquilo que você projeta internamente todos os dias. Quando você fecha os olhos e vê a vida que deseja, você está enviando uma mensagem poderosa ao subconsciente. Isso é importante, isso é real. E o subconsciente começa a agir. Ele busca oportunidades, ativa sua intuição, reorganiza seu comportamento. Por isso, visualize com detalhes. Não apenas veja, sinta, ouça, toque, cheire, transporte-se para dentro daquela realidade. Visualize como quem está vivendo, não como quem está sonhando. Essa diferença muda tudo. E agora, a prática diária. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de mergulhar no caos externo, dedique 5 minutos a fingir. Feche os olhos e entre na realidade que você deseja viver. Se é prosperidade, veja o extrato bancário positivo. Sinta a leveza de não dever nada. Imagine-se fazendo uma compra sem medo. Se é saúde, veja seu corpo forte. Sinta a energia fluindo. Imagine-se correndo, rindo, vivendo plenamente. Enquanto visualiza, declare em voz baixa:
Eu sou essa versão agora. Eu vivo com propósito. A abundância flui para mim naturalmente. Durante o dia, haja como quem já é. Tome decisões dessa nova identidade. Fale com autoridade interior. Movimente-se com confiança. E antes de dormir, repita o processo. Visualize, afirme, sinta. E finalize com um decreto. Eu me recuso a aceitar qualquer realidade menor que essa. Essa frase é um código, um comando final ao subconsciente, uma ordem ao universo. Eu não nego mais minha grandeza. Eu não aceito mais a mediocridade. Eu assumo meu lugar como filho da fonte criadora. E quando você faz isso com constância, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser a pessoa que pede e se torna a pessoa que decreta. Você deixa de implorar ao universo e começa a comandar com autoridade espiritual, porque você finalmente compreendeu quem você é. Você não é um mendigo pedindo migalhas. Você é herdeiro de um reino infinito, e tudo o que existe no reino já é seu. Você só precisa assumir posse. Existe uma verdade que poucos compreendem. Você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que você é. Essa é uma das leis mais sutis e mais poderosas do universo. O mundo não responde aos seus pedidos. Ele responde à sua vibração dominante, e a sua vibração é definida pelo que você pensa, sente e acredita todos os dias. Napoleon Hill afirmava: a mente atrai aquilo com o qual está em harmonia. Se você vibra medo, você atrai situações que confirmam o medo. Se você vibra escassez, você atrai falta. Mas se você vibra abundância, gratidão, fé, certeza, então o universo não tem escolha senão se alinhar com essa frequência. Por isso, mais do que repetir frases, é necessário viver como quem já tem. É necessário andar com confiança, falar com direção, agir com amor próprio, caminhar com visão elevada. Esse é o segredo não revelado da manifestação. Você já é aquilo que escolhe ser internamente. A realidade externa apenas segue. Comente agora: eu vibro na frequência da minha nova realidade. Esse comentário não é apenas para engajamento. É um pacto, é uma senha, é uma declaração ao universo de que você está assumindo uma nova identidade. E quando você faz isso publicamente, algo ainda mais poderoso acontece. Você se compromete, você se expõe, você queima as pontes com a velha versão de si mesmo. Agora chegamos ao ponto de virada, a revelação principal. Durante toda a história da humanidade, as pessoas foram ensinadas a pedir, a implorar, a esperar que algo externo mudasse para então elas poderem ser felizes. Mas os mestres espirituais, os grandes realizadores, os que vivem alinhados com a fonte, descobriram um segredo. O verdadeiro poder não está no pedido, está no decreto. Quando você pede, você vibra carência. Você emite a frequência de quem não tem, e o universo responde a essa frequência com mais falta. Mas quando você decreta, você vibra certeza. Você emite a frequência de quem já possui, e o universo, sempre fiel à lei da correspondência, confirma essa emissão com manifestação. Jesus nunca implorou. Ele decretava. Ele olhava para a tempestade e dizia: aquieta-te. Olhava para a doença e dizia: sara. Olhava para a morte e dizia: levanta-te. Ele não estava pedindo permissão. Estava usando autoridade espiritual. E de onde vinha essa autoridade? Da certeza absoluta de quem ele era, filho de Deus, portador da mesma essência criadora. E ele nos ensinou: tudo o que você pedir na oração, creia que já recebeu, e será seu. Ele não disse creia que vai receber. Ele disse creia que já recebeu. Essa é a chave. Assumir a posse antes da manifestação. Declarar a vitória antes da batalha. Agradecer a cura antes do sintoma desaparecer. Porque no mundo espiritual, tudo já está pronto. E quando você se alinha com essa verdade através do decreto, você acelera a materialização.
Por isso, nunca mais diga, eu quero ser próspero. Diga com fé, eu sou próspero agora. Nunca mais diga, eu espero encontrar amor. Diga, eu sou amado e valorizado. Nunca mais diga, um dia eu vou conseguir. Diga, eu já sou vitorioso. Você entende a mudança de energia? Uma frase está no futuro incerto, a outra está no presente absoluto, e o universo só entende presente. Ele só responde ao que você é agora, não ao que você quer ser depois. Então assuma agora, decreto agora, seja agora. E observe como o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Diga agora comigo em voz alta ou em silêncio no seu coração. Eu sou filho de Deus, eu sou digno de toda abundância, eu sou próspero, saudável e amado, eu comando minha realidade com fé, eu decreto riqueza sobre minha vida, eu decreto paz sobre minha casa, eu decreto propósito sobre meus dias, e tudo o que decreto com fé se manifesta na minha realidade, porque o universo confirma aquilo que eu acredito com convicção. Repita isso todos os dias, grave na alma, declare com autoridade, porque você não está pedindo, você está assumindo. E quando você assume, o céu se curva para confirmar. Se você assistiu até aqui, você já está na frente da maioria das pessoas. A maioria desiste no meio, a maioria não tem disciplina espiritual, mas você permaneceu. Isso significa que algo dentro de você reconheceu a verdade. E essa verdade agora está plantada. Agora só precisa ser regada com fé, ação e constância. Deixe nos comentários. Eu sou próspero agora. Essa frase simples é um pacto. É uma declaração pública de que você assumiu uma nova identidade. E quando você faz isso, o universo testemunha. Os anjos testemunham. E Deus sorri porque finalmente você compreendeu quem você é. E se essa mensagem falou com você, se despertou algo adormecido dentro da sua alma, curta este vídeo e inscreva-se no canal. E veja o comentário fixado. Lá está o mapa da sabedoria, um guia espiritual que vai fortalecer ainda mais sua caminhada. Porque você não está sozinho nessa jornada. Existe uma comunidade de buscadores da verdade. De pessoas que recusam viver na mediocridade, que escolheram despertar e juntos vocês criam um campo vibracional de altíssima frequência. E nesse campo, milagres não são exceção, são regra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o canal de transformação para outra vida. Você pode ser a luz que alguém estava esperando. E ao fazer isso, você multiplica a sua própria bênção, porque o universo recompensa quem espalha luz. Eu quero que você saia deste vídeo diferente de quando entrou, não apenas com informação, mas com transformação. Eu quero que você sinta no peito a certeza de que algo mudou, de que você não é mais a mesma pessoa, de que uma nova identidade foi ativada. E agora você tem uma missão. Viver essa nova versão, fingir com fé até que se torne verdade, decretar com autoridade até que o universo confirme e caminhar com a certeza absoluta de que você é filho da fonte, herdeiro de todo o bem, criador da sua realidade. Lembre-se sempre, o que você imagina com emoção, a mente aceita como real. O que você repete com fé, o subconsciente confirma. O que você decreta com convicção, o universo manifesta. Você não está à mercê das circunstâncias. Você é o arquiteto. Você é o criador. Você é a força. E quando você acorda para esse poder, nada, absolutamente nada, pode te deter. Você se torna imparável, porque você finalmente compreendeu o código secreto da criação. A mente cria, o coração vibra, e o universo confirma. Vá agora e viva essa verdade, porque o mundo está esperando pela sua grandeza e Deus está sorrindo, porque finalmente você acordou.